Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar mais um papo comigo mesmo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um post que eu coloquei nas redes sociais, A Vida Ensina, que diz assim: a voz do silêncio ecoa de forma tão alta e avassaladora que seus impactos são incalculáveis. Essa frase me veio à mente hoje pela manhã, quando eu estava refletindo sobre a vida, porque é muito importante a gente refletir sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a nossa forma de elaborar os acontecimentos na nossa mente, na nossa psique. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, uma reflexão baseada nesta frase. Precisamos colocar para fora, expressar os nossos sentimentos. Muitas vezes isso não é fácil. E aí me veio uma pergunta a mim mesmo, sobre o título desse canal que a gente criou alguns dias, alguns meses atrás. A ideia já vem até do ano passado, que é papo comigo mesmo. Mas esse papo comigo mesmo é algo externo, mesmo que eu esteja colocando para fora e falando no momento aqui comigo mesmo, mas compartilhando com vocês as imagens e podendo, de alguma forma, provocar em você a reflexão, o pensar, o refletir. Mas nada disso tem valia se a gente não transformar isso em ações que possam nos beneficiar quem está ao nosso redor, quem faz parte dos nossos contatos. Então, não deixe de falar seus sentimentos, não deixe de colocar para fora, não deixe de manifestar seu posicionamento. Eu já falei isso algumas vezes. É muito importante que a gente rompa o silêncio, esta barreira que tenta nos colocar impensados, colocados de canto, colocados para trás. É muito importante isso. Mas nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu temperamento. Ontem, participando de uma live sobre temperamentos, na realidade é decifrando, os traços comportamentais, mas que por trás nós sabemos que cada um tem a sua personalidade. E algumas correntes dizem que já nascemos assim com elas, outros que nós transformamos, e uma mais atual, baseada em conhecimento científico, em dados científicos, que nós nascemos com alguns traços, nós nascemos com uma personalidade, mas o meio ao qual nós pertencemos corrobora, contribui para essa formação, essa transformação do nosso ser. Então é muito importante que eu e você entendamos isso. Tem coisas que basta a minha opinião, basta o meu aceitar ou não, e outras que diferem disso. Elas são o que são. Então, se nós formos criados num ambiente, num meio, numa sociedade que roga por algumas situações, professam outras situações, isso impacta diretamente na minha personalidade. E o meu temperamento pode ser transformado. Então nós temos alguns tipos de temperamentos que já os filósofos antigos já tinham trazido isso à tona, através dos humores. Humores, as bilis. Depois a gente entra mais detalhadamente sobre isso, que não é o objeto em questão hoje. Hoje é para trazer essa necessidade, essa forma de colocar para fora, porque nesta frase, eu vou repetir a frase para vocês, para que vocês entendam a profundidade nesta simplicidade. A vida ensina, porque a vida é uma escola. Meu falecido pai já me dizia isso. Se você não aprender comigo, que era uma verdade dele para aquele momento, e hoje eu entendo, que era aquele contexto, a vida vai te ensinar. E na realidade é isso mesmo, a vida ensina.
Talvez não aqueles conceitos, porque houve-se mudanças, né, na cultura. Se a gente olhar ao longo da história, de onde viemos? A situação onde as mulheres, por exemplo, eram deixadas de lado, não tinham vozes. Situação que as crianças eram consideradas como adultos pequenos, exerciam todas as atividades dos adultos. E aí, essa questão do adolescente, da criança e da adolescência, o ECA, meu amigo Patrick, que é conselheiro do ECA em Itatiaia, exercendo um grande trabalho. Patrick, um abraço, continue firme nesse propósito. Então, esses conceitos, eles foram se adaptando conforme desenvolvendo a sociedade. As éticas, as morais, para quem estuda ética e moral, para ver como que acontece. Hoje nós podemos visitar países e nos deparar com culturas que nos chocarão, mas outros poderão vir à nossa cultura e nós também os iremos chocar, porque isto faz parte do contexto. Então, quando a criança hoje tem todos os direitos, mas isso não era assim, não foi sempre assim. As mulheres hoje exercendo e obtendo espaços cada vez maiores que independe a capacidade, a preparação, independe do sexo, depende da sua ideologia de gênero. O empenho, dedicação, a busca pelo saber, pelo querer e pelo fazer, pelo executar, isso é de cada um. Mas algumas coisas são comuns a todos nós. E nós não podemos deixar que isso passe despercebido. Essa questão de você, de forma intrínseca, guardar seus sentimentos, o corpo fala. Já diziam alguns filósofos, alguns pensadores, que a boca não fala, o corpo mostra. Porque tem a questão sintomática, tem várias situações, eu não vou entrar de forma própria nesse seio, né, de conhecer, de saber, que ainda precisa evoluir muito. Eu apenas estou no processo de estudo de psicologia, tenho me debruçado em alguns saberes, lido, buscado, lives. Às vezes me sinto assim, você olha uma corrente, aborda uma situação, uma outra aborda essa situação, mas não que eles sejam conflituosos, a palavra correta. Não, eles são multifacetários. Nós temos uma visão, de um lado, olhar o ser humano como físico, olhar o ser humano como social, olhar o ser humano como espiritual. Então nós temos biopsicossocial, que já somos tratados assim. A medicina, a saúde atualmente já tem esse enfoque de olhar um todo, porque doenças ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos milênios, elas foram se transformando. Você já parou e pensou, pelo menos eu, por vezes, penso assim, mas essa doença não se ouve falar mais nela? Outras, pensei que essa doença tinha desaparecido e voltou à tona. Eu entendo que doenças, elas estão muito ligadas a comportamento. Doenças estão ligadas muitas ao meio ao qual nos inserimos. E se doenças deixaram de existir, foram extinguidas, porque ações foram tomadas nesse sentido para que isso acontecesse, mas comportamentos também foram modificados. Nós precisamos entender que toda a política de saúde só terá êxito se ela angariar o comportamento humano, as alterações do comportamento humano. Nós precisamos evoluir enquanto espécie, não apenas de forma biomedicamente falando, mas de forma espiritualmente falando, socialmente falando, energia quanticamente falando. Não deixe de expressar seus sentimentos. Converse com alguém. Você já ouviu falar no CVV?
Eu vou colocar aqui para você o telefone do CVV, para você ligar, liga. Tem pessoas que doam o teu tempo para te ouvir. Muitas vezes eles não estão lá para te criticar, fazer juízo de valor, não. Eles estão para ouvir. Porque muitas vezes o que precisamos é falar e ter alguém simplesmente para ouvir. Porque nós somos críticos de nós mesmos. Quando a gente olha a sociedade, nós nos deparamos com pessoas que comportam-se completamente diferente de mim e de você. E isso causa em nós um impacto. Não deixe de falar, não deixe de colocar para fora. O silêncio, essa voz que nos sufoca muitas vezes, ele ecoa de forma avassaladora. E há impactos. O impacto pode ser em você, em quem está ao teu lado, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, social. Eu não sei, mas tem impacto. Nós precisamos nos conhecer. Converse com alguém. Se possível, faça terapia. Escolha um profissional que é alinhado com a sua conduta. Esse é o papo comigo mesmo hoje, dedicado a você, dedicado a um silêncio que tem que ser colocado para fora e não interiorizado, porque muitos querem isso, mas você não pode deixar isso acontecer. Pegue as rédeas, não deixe que outros te dominem pelo medo. Procure entender a situação. Sozinho muitas vezes não conseguimos, na maioria das vezes não. Procure ajuda, procure apoio. Às vezes não estão do teu lado quem quer te apoiar porque querem te julgar. Nós temos essa tendência. Mas existem pessoas voluntárias, profissionais, que estão abertos a te ouvir. Não cale-se. Não deixe o teu silêncio te impedir de ser esta maravilha que você é. Você é capaz. Você pode. Procure ajuda se preciso for. Este foi o papo comigo mesmo de hoje. Até a próxima. Deixa eu lembrar. Não esqueça não. Compartilhe. Clique aí, no sininho para receber o alerta. Divulgue esses vídeos. A intenção é de ajudar, mas pode ter certeza, quando a gente ajuda, o maior beneficiado somos nós. Se você quer ajuda, ajude. Se você quer o bem, faça o bem. Já diziam filósofos, Cristo, que você semeia, você colhe. Planta batata, não vai colher a bola. Planta manga, não vai ter uva. Quer carinho, dê carinho. Quer amor, dê amor. Tudo é um reflexo. Nós somos refletidos da vida. Então, curta, compartilhe, comente ainda não conseguiu. Liberar, não sei ainda como faz, vamos buscar ajuda aos universitários, como o mestre da comunicação de São Santos, para a gente tentar melhorar esse canal. Mas o principal vai pegando a essência. Eu sei que a questão visual, isso é importantíssimo, tudo compõe como texto. Mas vai pegando a essência, vai procurando de alguma forma uma coisa que a gente tenha comentado no estudo, vá direto ao coração, possa te transformar numa pessoa melhor. Nós podemos ser melhores a cada dia. Estamos ficando por aqui. Até a próxima. Até o próximo papo comigo mesmo.